Jair Bolsonaro estava certo. Chega a doer nos meus ossos dizer essa frase. Mas vamos lá, não me deixem só. Vamos torcer também para alguém mudar esse meu diagnóstico até outubro. Bolsonaro estava certo não sobre tentar um golpe, não sobre a pandemia, não sobre quase tudo que ele disse e fez ao longo de décadas. Mas sem querer, ou intuitivamente, ou aconselhado por alguém, ou numa surpreendente leitura estratégica, ele acertou. A direita brasileira está submissa a ele, submetida aos seus desígnios. O capital eleitoral e político do seu sobrenome era intransferível. Só alguém com o seu sobrenome poderia carregar o capital que ele construiu e assim assegurar o seu lugar em um dos polos da política brasileira por mais algum tempo. Pelo menos é assim que os atores políticos da direita vêm se comportando. O colunista da Folha e do Foro de Teresina, Celso Rocha de Barros, vem dizendo algo nessas linhas. Pedro Doria, meu chefe, diretor de jornalismo do Meio e colunista do Globo, rebateu, afirmando que os políticos se adequam aos desejos da sociedade. E eu quero dar o meu pitaco. Quando escolheu o filho, Flávio, para ser o candidato da direita em 2026, de dentro de uma cela, preso por tentativa de golpe de Estado, condenado a 27 anos de prisão, Bolsonaro não estava sendo passional. E os números estão dando razão a ele. Flávio Bolsonaro saiu do zero em dezembro de 2025, quando foi apresentado à opinião pública como pré-candidato e quando chegou até a dizer que poderia negociar sua saída do pleito, para um empate técnico com Lula no segundo turno em março deste ano. Nenhum nome da direita chegou perto. E a pergunta que me parece mais relevante não é se Flávio vai ganhar, é por que a direita não conseguiu ou não quis oferecer outra coisa. Porque a direita tinha tudo para oferecer outra coisa, gente. Tinha tempo, 4 anos de oposição. Tinha motivos de sobra para se diferenciar. A pandemia, o 8 de janeiro e, no final, uma condenação por tentativa de golpe de Estado, com provas que a própria Polícia Federal documentou e a Procuradoria-Geral da República assinou. As pesquisas mostravam que o bolsonarismo duro é uma fatia da direita, não é o todo. Algo em torno ali de 12%, ou extrapolando 20% de capital eleitoral numa base conservadora bem maior. Havia demanda, né? Faltou a oferta. O nome que mais tinha condições de preencher essa lacuna era Tarcísio de Freitas. Ele tinha trânsito com o mercado financeiro, com o agronegócio, com o eleitorado conservador que não é necessariamente bolsonarista, mas Tarcísio ficou preso num dilema que ele nunca resolveu. Precisava do aval de Bolsonaro para consolidar a base e nunca conseguiu, além de pensar muito parecido com Jair Bolsonaro também. Mas quando ele tentou se aproximar, se ajoelhou de vez ao bolsonarismo atacando o STF, ele foi alvo da máquina de destruição da família. Tarcísio foi ao 7 de setembro, pediu anistia, disse que a condenação não tinha provas, pagou o pedágio, sem embolsar o prêmio. Por lealdade extrema e talvez por uma boa pitada de covardia política, ele não se desligou quando poderia ter se desligado. Vai ser cabo eleitoral do bolsonarismo em São Paulo e possivelmente vai tentar ser o sucessor de Flávio, caso ele se eleja em 2030. Mas o cavalo encilhado pode não passar diante de Tarcísio novamente. Os outros candidatos de direita fizeram escolhas parecidas. Ratinho Júnior hesitou quanto pôde para lançar sua pré-campanha. Admitiu finalmente que quer ser o candidato do PSD com o discurso do passar a régua, aqui numa entrevista ao Meio, do virar a página. Ou seja, de anistiar o golpismo e seguir adiante. Como se isso não fosse alimentar um monstro com uma mão e acariciá-lo com a outra. Romeu Zema disse à Folha que chamar o regime militar de ditadura é uma questão de interpretação e que caberia aos historiadores debater isso.
Ronaldo Caiado foi ao Roda Viva e se recusou a responder se 1964 a 1985, esse períodozinho escuro da nossa história, foi uma ditadura. Ambos prometeram anistia a Bolsonaro caso eleitos. Nenhum apostou na diferenciação real como estratégia. E eles tiveram essa chance. É isso que eu quero muito sublinhar aqui com você. Então fica aqui comigo para a gente analisar junto esse sintoma político da direita brasileira. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Você viu que eu falei ali no começo que o Pedro Doria, meu querido chefe, pensa de um jeito e que eu ia dar o meu pitaco em outro rumo? É isso que a gente faz por aqui. A nossa cobertura das eleições, ela é factual, com reportagens e curadoria do noticiário. Ela é analítica, com leituras de cenário desapaixonadas. E ela é de debate e diálogo com as colunas de opinião, trazendo variadas visões de mundo para você formar a sua própria ideia. Você apoia esse tipo de jornalismo? Então assine o Meio agora mesmo. São só R$15 por mês. Eu acredito que a direita brasileira teve uma chance preciosa de se livrar do bolsonarismo logo depois do julgamento do golpe e a desperdiçou. E agora está refém dele. As chances vieram até antes, no 8 de janeiro, naquela caminhada de governadores ao lado do presidente Lula, sobre os escombros deixados pelos golpistas. Mas em setembro de 2025, logo depois que o STF condenou Bolsonaro, 55% dos brasileiros reconheciam que havia acontecido uma tentativa de golpe, de acordo com a Quest. Era o momento. A maioria do eleitorado estava disposta a aceitar aquele resultado e, com isso, potencialmente aberta a uma direita que não dependesse do sobrenome Bolsonaro para existir. Esse momento foi desperdiçado. Os candidatos que poderiam ter dito o golpismo acabou, a direita pode ser outra coisa, com exceção de Eduardo Leite, ficaram quietos ou relativizaram ou pediram anistia. Com isso, ajudaram a criar um ambiente de dúvida que corroeu a percepção pública. Em março de 2026, a Meio Ideia registrava que apenas 39% dos brasileiros ainda reconhecem que houve tentativa de golpe, de maioria para minoria em 6 meses. Você pode justificar que Eduardo Leite, o que propõe uma centro-direita não bolsonarista, não decola nas pesquisas justamente por se desligar da defesa do bolsonarismo, do golpismo. Eu acredito que se fosse um movimento maior entre toda a direita não radicalizada, todos teriam mais chances. Mesmo porque o efeito prático de aderir ao bolsonarismo tende a ser o mesmo de quem se distancia nesse momento, o de perder para Flávio. O efeito mais profundo é o de retroalimentar o ambiente em que uma tentativa de golpe é aceitável e em que boa parte da direita brasileira é cúmplice. O Banco Master acelerou esse processo de descredibilização do Supremo. O escândalo não seria grave o suficiente para mudar sozinho o cenário, mas chegou no momento certo para quem precisava de munição. A credibilidade do Supremo, que já era nenhuma no campo bolsonarista, desabou mais e caiu para além do campo bolsonarista. E o que é politicamente danoso é que não está rolando na cabeça do eleitor médio a separação entre o Supremo Tribunal Federal errou no Master e o Supremo Tribunal Federal estava certo no julgamento de Bolsonaro. Um escândalo contamina o árbitro. A Meio Ideia mostra isso com clareza. Entre quem acha que a credibilidade do tribunal está abalada, Flávio vai a 60% no segundo turno contra Lula. O bolsonarismo se beneficia da confusão que ajudou a criar e que o silêncio dos outros também ajudou a criar. Flávio Bolsonaro não é o bolsonarismo moderado que ele mesmo quer fazer crer que é, certo? Antes de qualquer outra coisa, porque o bolsonarismo moderado não existe como produto político, ele é radical por construção.
E segundo, porque Flávio mesmo não é um moderado. Ele tem um registro longo de falas e posições que acompanham passo a passo o que o pai sempre disse. Flávio defendeu a ditadura na Alerj, fez declarações homofóbicas nos tempos de deputado estadual, negou a tentativa de golpe de 2022 como uma perseguição suprema, disse que o uso da força contra o STF, disse para a Folha, seria usado caso a anistia não viesse. Fez um convite ao secretário de Guerra dos Estados Unidos para vir bombardear a Baía de Guanabara. O problema maior agora é que a janela para uma direita verdadeiramente moderada está se fechando. Os candidatos viáveis da direita, aqueles que teriam condições de disputar um espaço que não fosse o bolsonarismo, estão cada vez mais presos no discurso anti-STF. Eles precisam dele para competir no campo conservador. Mas quanto mais o reforçam, mais pavimentam o caminho de Flávio, que é quem encarna esse sentimento com mais credibilidade. Eles estão fazendo campanha para o adversário com quem deveriam estar disputando votos. É o dilema. Para entrar no jogo, aceitaram as regras de jogo do Flávio e do pai. Seria muito bom para o Brasil que a direita encontrasse um caminho diferente. Não porque Flávio não possa ganhar. Pode, os números mostram isso. E talvez até ganhe. Mas porque uma democracia funciona melhor quando as alternativas são reais, quando o eleitor de direita tem onde escolher sem precisar engolir um golpismo junto. Essa oferta ainda pode ser construída. O tempo está apertado, o terreno está difícil e o bonde que deveria ter embarcado em setembro talvez já esteja longe. Mas a eleição ainda não começou. Vamos ser honestos? Conversar sobre política em ano eleitoral pode ser frustrante. Parece que estamos todos presos numa bolha, repetindo as mesmas manchetes, os mesmos cortes de vídeo. A conversa, não avança. Ficamos no mais do mesmo. A pergunta é, como furar essa bolha? Com dados que dão para você uma base sólida para argumentar. É por isso que nós fazemos a pesquisa Meio Ideia. Todo mês nós vamos a campo para entender o que o brasileiro realmente pensa. Toda a sociedade. O que muda o voto dele, o que o preocupa. A pesquisa de março já está no ar. Para quem é assinante Premium, a vantagem é dupla. Você recebe a pesquisa completa antes de todo mundo e ganha acesso a todo o arsenal de conteúdos em vídeo, texto, áudio que a gente produz. Análises que conectam os pontos, reportagens que mostram os bastidores do poder e um streaming com programas, séries, documentários, entrevistas que vão além do óbvio. Chega de conversa rasa, gente. Assina o Meio Premium e tem um guia confiável para se informar sobre o Brasil.